Olha, a gente primeiro tem que entender o que é violência e as várias faces da violência, né? Uma estudante de 15 anos foi esfaqueada hoje de manhã dentro da sala de aula em uma escola no bairro dos Jurunas. A agressora, pois é, outra estudante de 16 anos. Em Belém, duas meninas que disputavam um garoto saíram no tapa. Olha só, a briga que ocorreu dentro de uma escola estadual foi registrada pelos alunos. A primeira questão importante é que a gente não pode culpar a escola em si. A escola não é a grande culpada. A escola é apenas mais uma vítima, assim como a sociedade também é uma vítima. Alessandro não controla o desespero ao saber que o sobrinho foi esfaqueado e morto por um colega dentro da escola. Meu sobrinho não é de confusão, não é de briga. Muitos alunos podem até querer reprovar a ideia da violência e tudo, mas ninguém faz nada. Todo mundo fica ali à mercê do que vai acontecer. Falta de estrutura do Estado de dar àquele jovem a segurança, primeiro, de ir e vir à escola. Ele é aliciado no caminho da casa até a escola. Ele é aliciado no pátio da escola. Ele é aliciado na hora do recreio. Eles enfrentam, você tem visto constantemente, jovens agredindo os mestres, os professores. E melhorar a condição financeira do professor. E ele ter segurança de que foi e voltou da escola sem ser abordado por traficantes e criminosos. Agora, grupos de alunos de diferentes escolas marcavam pela internet... Ele foi esfaqueado durante o intervalo no pátio do colégio. O acusado, um adolescente de 14 anos... As alunas da 8ª série da Escola Municipal Manuela de Freitas, no bairro de São Brás, em Belém, se agridem aos tapas, socos e puxões de cabelo no meio da rua. É bom estudar aqui agora, porque tem os projetos e tudo mais. Os professores, eles tentam te trazer para dentro da escola como um aluno ativo e tudo mais. Eles te instigam a querer mais. Aqui na escola foi assim um grande aprendizado para mim, que foi a primeira vez que eu estudei em colégio público. Então eu tive que me adaptar rapidamente, até porque por causa de brigas assim fora da escola. Acudir na sala de aula é muito bom, com os professores, com os alunos. É fora, mais ou menos, a maioria tem um pouco de violência, que às vezes a gente sai da escola, tem assalto, às vezes tem gente que marca a gente lá fora, com o celular no bolso. E a gente tem medo às vezes assim, de acontecer assalto com a gente. Pelo que eu já conheço das outras escolas, em que eu já tive a oportunidade de estudar, ele é muito diferente. É uma escola que, quando eu vim para cá, ela me encheu os olhos, mas infelizmente só encheu os olhos. Eu já encontrei muitas situações críticas dentro do colégio. No primeiro ano, quando eu estudei aqui, a escola estava muito deteriorada. E eu encontrei alunos bebendo, fumando, então isso acaba prejudicando a quem também não usa. Bom, a minha relação com a escola no dia a dia, ela já vem de muito tempo, como eu disse. Há 6 anos atrás, quando eu entrei aqui, eu não tinha noção de que seria uma escola tão grande. No meu bairro não tem muitas escolas com uma estrutura grande como o TA proporciona para os alunos. Eu estudo aqui desde a 5ª série. Eu conheço todos os professores, o ensino eu já sou acostumada. E também a minha família sempre morou aqui no bairro da Terra Firme e as minhas irmãs todas estudaram aqui. Então a minha mãe me teve como a primeira opção foi o Mário Barbosa, mais perto de casa e tudo mais, menos violento. Bom, na minha época. Eu acho que um dos casos que mais chocou foi
o fato que aconteceu de um menino esfaquear um rapaz aqui dentro da escola. Como é que um aluno entra na escola com uma faca? Não tem como a SEDUC, não tem como a escola combater isso. Ou seja, isso é uma educação que o aluno tem que trazer de casa. Porque você não pode revistar um aluno na porta da escola, isso é ilegal. Se você for tentar fazer isso, ele pode te processar, tá entendendo? A escola como um todo. Ou seja, é casos que a SEDUC, eu acho que em muitos casos, ele fica de mão atada ali. Porque ele não pode colocar um policial fardado dentro de uma escola. À medida em que o tempo foi passando, principalmente depois do fim da ditadura militar, e posteriormente com a aprovação da Constituição de 1988, então os conceitos foram mudando e, de certo modo, o professor foi perdendo essa autoridade excessiva que ele tinha na sala de aula e os alunos foram ganhando espaço. Na minha interpretação, um espaço mal interpretado. Passou-se do 8 para o 80 direto. De maneira que o autoritarismo, que deveria ser extinto, e o foi, ele levou também junto com ele a questão da autoridade. E o professor perdeu algumas alternativas, algumas posturas que ele poderia fazer para ajudar a escola a manter a disciplina. Nós não podemos culpar a escola enquanto, na verdade, um ambiente que acaba reproduzindo a violência. O que, na verdade, nós temos é um resultado de ausência de políticas públicas, e nas áreas que são consideradas áreas de precária infraestrutura ou áreas que têm dificuldade em acesso aos serviços, onde a violência se manifesta com mais intensidade, e o resultado disso é que acaba tendo um reflexo dentro das escolas. Então você vai perceber que as escolas em bairros periféricos, elas têm uma tendência a apresentarem sintomas relacionados à violência urbana. Então isso acaba sendo o resultado disso. Se a gente for parar para analisar, para pensar e transformar isso em dados estatísticos, nós vamos perceber que é um pequeno grupo de alunos que eram matriculados em escolas nos seus bairros próximos de suas casas e que por algum motivo solicitaram suas transferências e vieram para cá. Mas eram meninos que já tinham envolvimento com gangues onde moravam. E eles trouxeram essa cultura da violência para a escola. Eu acredito que a origem desse aluno, lá onde ele mora, ele traz para cá essa violência, se ele vive violência lá, e se ele também absorveu essa violência. Porque ele pode muito bem viver num bairro violento e não absorver, e continuar sendo uma pessoa de bem, enfim, como acontece muito aqui, Então, a escola consegue congregar essas pessoas que vêm de bairros violentos e que não são violentas. Se você viesse há 7 anos, já, ou 5 anos atrás aqui no bairro, perguntasse como era o Mário Barbosa, em quesito de violência, eles iam dizer que era uma das escolas mais violentas que você ia achar aqui. E era verdade. Era muito violento. Os alunos, eles eram muito disciplinados e tudo mais. A violência, tanto dentro quanto fora da escola era muita. Era assaltos, isso e aquilo ao redor da escola. Bom, temos 3 realidades dentro do Souza Franco, que é manhã, tarde e noite. Existem diferentes tipos de violência, ok? Amanhã, devido a estudarem alunos mais jovens, tem mais gente trabalhando mesmo, temos mais funcionários, aparentemente temos mais funcionários, amanhã não sofre tanto com isso. Mas a questão da tarde, por exemplo, aí já é mais violento. Já tem mais questão de violência de professores com alunos, ok? E a questão de alunos que não assistem aulas. As salas lá em cima não tem aula. Então, alunos que utilizam disso para um local para se reunir, para fazer qualquer coisa que a escola não é um ambiente correto, como brigas, como reuniões para marcar brigas. Na verdade, até 2005, da minha saída daqui, eu acreditava que eu tinha deixado uma torcida na escola. Nos momentos em que nossos alunos participavam do JEPS, do desfile, em que eles iam ali para
homenagear a sua escola, prestigiar algo positivo que a sua escola estava fazendo. Ao retornar em 2010, a gente percebeu que isso não existia mais. Que o que nós encontramos realmente foram torcidas marginalizadas. Pessoas que se reuniam para se fazer presente nos eventos do Souza Franco e de outras escolas, com o objetivo não de prestigiar, de valorizar aquela ação, mas de banalizar a violência. Atacar usando uma bandeira, se dizendo torcida do Souza Franco, porque nós não temos mais torcida. Frente a toda essa situação de violência, em que a comunidade se vê quando sai de dentro do Souza Franco, a gente resolveu dizer, torcida não temos mais. A FIS surgiu em 2002 com um grupo de alunos, entendeu, que chegaram no Souza Franco, entendeu, e já existia uma torcida, que era a antiga TOS, Torcida Organizada Sofranática. Só que era uma torcida manipulada pela diretora, entendeu? Uma torcida da diretora praticamente, entendeu? Trabalhava para a diretora. E como era uma diretora ditadora, nós resolvemos se afastar e formar nossa própria torcida, que daí surgiu o nome Força Independente, entendeu? Sofranática do Souza Franco, entendeu? Então, desde 2002, a gente começou a se organizar. O negócio foi repercutindo, hoje vai fazer 13 anos agora, entendeu? De FIS mesmo, 13 anos. Continua a questão dos alunos da FIS, né? Que eles ainda se impõem como os bonzões do colégio, assim. Então, é algo que atrapalha muito quem quer ter um futuro melhor. Eu acho que é isso que eu tinha no Souza Franco, assim. Se você está falando com um aluno sobre violência distante de alguém que é mais diretamente envolvido, a torcida, ele fala que ele é contra, que ele não gosta, que ele se sente constrangido, que ele se sente obrigado, mas quando ele está perto do aluno, né, que está envolvido diretamente com os grupos que se intitulam torcidas, mas que tem algumas práticas de violência, ele sorri, ele apoia, ele se sente, entre aspas, protegido. Antigamente parou as gangues, surgiu os clãs, que era BBK, FK, então começou a rivalidade daí, porque no período só estudava o moleque da BBK e no Souza Franco tinha os FK, então começou a rivalidade daí. Daí se estendeu para a torcida de escola, porque tinha os JEPs, entendeu? Antigamente tinha os JEPs, né? E desde aí do JEP começou a ser união de torcida. O pessoal viram que o movimento era grande, que a torcida era grande, começaram a gostar, começaram a se envolver, só que não era uma coisa tão perigosa como é hoje em dia. A FIS pra mim, como todo mundo falou, representa a minha segunda família, minha segunda casa. Eu passo mais tempo aqui do que em casa. E tipo, eu vou pro cursinho, saio do cursinho, venho pra cá, encontro com todo mundo e tal, porque a amizade aqui também é tanta, entendeu? Aqui todo mundo ajuda todo mundo, ninguém tem contra ninguém, todo mundo se dá todo mundo bem, fala com todo mundo. Quando tem bola eu vou, tem futebol feminino também, masculino, a gente sempre vai. Tem negócio de confraternização, tem festa, a gente faz nossa festa mesmo, entendeu? A FIS, ela não faz questão de esconder de ninguém, que os membros não fazem questão de esconder de ninguém que são da FIS. Andam com a camisa escrito FIS, as salas são riscadas com FIS. O que eu vejo que a FIS são constituídas mais por alunos do primeiro ano, aqueles alunos empolgados que chegam e dizem, vamos lá para violência, vamos brigar, defender o nome do Souza Franco. Mas agora eu me pergunto, defender o nome do Souza Franco contra o quê? Contra nada, porque não tem o que se defender. Isso aqui não é o exército, isso aqui é uma escola. Mas tu vem aqui para aprender, não tem o que se defender. E são alunos do primeiro ano que participam e alunos que já nem estão mais no Souza Franco. A maioria são porque gostam do Souza Franco, fazem parte da FIS porque gostam do Souza Franco, gostam da escola. É tipo assim, uma paixão pelo Souza Franco, faz parte, mas não exatamente eles entram na FIS só para fazer onda, só para quebrar bonde, para tomar farda. Não é isso, a diretora pensa que é isso. Quando a gente vinha para Mário Barbosa, geralmente, quando eu entrei, tinha muitas brigas entre os alunos. Era muitas rinchas, tanto dentro da escola quanto fora. Aí eles traziam essa violência para dentro da escola. Às vezes eles se conheciam de algum lugar e eles tinham uma rincha, eles vinham, traziam para a escola e brigavam aqui dentro. Bem, na verdade, o fator fundamental é o social. Isso eu encontrei, de bate-pronto, eu encontrei o fator social. Há uma questão política aí também, de uma certa permissividade em função da interpretação errônea da lei.
o aluno passou a ser super protegido pela lei, de maneira que tirou da escola e de outras instituições o direito, o poder de fiscalização, de coerção. Ao que me parece assim, a democracia, ela foi mal interpretada. Então, a legislação no Brasil deu um passo maior do que as pernas. E aí, em vez de amparar o aluno, ele, na verdade, eu acho que acabou desamparando. Então eu estudei numa escola, na antiga ETEPA, saí da ETEPA, que eu era da TOF, passei para o Souza Franco, onde surgiu a FIS. Então já fizemos uma aliança lá, entendeu? Então como a TOF era rival do Paz de Carvalho, o Paz de Carvalho procurou o Pedroso, que era mais perto, já estava em confusão aqui. Ele foi se unindo, desde aí começou a se unir. Então as escolas viu as confusões e procuravam se meter em um meio, a verdade é essa, entendeu? E hoje em dia está dividido em dois lados, lado A e lado B, entendeu? Se eu não me engano, o lado B são 17 a 20 escolas, entendeu? Assim, juntas mesmo, de torcidas formadas. Fora as outras que se metem que não tem torcida formada, entendeu? E o lado A já não sei quantas são, entendeu? Mas é uma coisa, é certa. A região metropolitana está dividida. Convive com alunos que conhecem traficantes, que conhecem talvez já assaltaram algumas vezes. Só que o professor, ele tem que ser hoje, eu acho que aí acaba forçando o professor a ser muito mais amigo do aluno do que, propriamente dito, um ditador dentro da sala. Ele tem que conversar com o aluno, tem que procurar ser um amigo, um parceiro, porque muitas das vezes esse aluno é mais vítima do que agente do crime. No Colégio Souza Franco não tem violência na escola, física, mas a violência física aqui não tem. A gente percebe uma boa convivência entre os alunos, a gente percebe o respeito entre eles, né? Não há uma violência física no Colégio Souza Franco, né? A violência física que está fora dos muros da escola termina adentrando na escola. A questão da violência é dentro do Souza Franco e fora do Souza Franco, porque a gente não pode esquecer, os alunos de Souza Franco saem da escola e sofrem violência. Ah, mas estava fora do Souza Franco, então nada tem a ver com o Souza Franco. Não, não é assim. Existe sim a violência na escola. Tanto no interior da escola quanto na periferia da escola, mas existe a violência envolvendo os diferentes setores da comunidade escolar. Não só porque a situação é propícia para essa violência, como também porque eu acho que o poder público, as próprias escolas juntas, não conseguiram ainda formalizar, organizar um meio de combater essa violência de maneira eficaz. A respeito da participação da família na vida escolar do aluno, é aquela grande realidade que a gente tem no nosso Brasil, né? O pai e a mãe têm que trabalhar, então tem que deixar o filho em algum lugar. E onde é que se procura um lugar adequado para deixar? Acho que onde eles acham que a pessoa teria uma formação como ser humano adequada. Então seria na escola, onde ele estaria aprendendo. A gente tem aquela deficiência ainda de que tem gente que diz escola é o que dá educação. Na verdade é o que vem para reforçar a educação que a gente tem de casa. Nós somos professores, educador é eles. É o pai que tem que educar. Se o filho chama palavrão, se o filho briga, etc., então isso é uma responsabilidade de quem? Da própria família. E não sou eu que vou passar 2 aulas com esse aluno durante uma semana, que eu tenho que consertar esse aluno. Então, por isso eu lhe digo, eu não sou educador, eu sou professor. Eu tenho que estudar e tentar exatamente fazer com que eles consigam aprender aquilo que eu estou tentando ensinar para eles, e não educação. Os mesmos pais, tá vendo? Que acompanham desde pequeno seus alunos, seus filhos vêm, mas é muito difícil. É difícil você conseguir reunir 80% dos pais dos alunos aqui. É difícil, é muito difícil mesmo. São poucos pais que vêm atrás,
saber como é que está a escola, como é que está funcionando, como é que está o seu filho no dia a dia da escola. A gente sente muita ausência dos pais nessa questão. Talvez meu pai só saiba onde eu estudo porque acho que ele que veio me matricular. E de outros pais, assim, eu não vejo assim, muita participação de vir aqui, de como está sendo o projeto, como está se saindo no projeto, se eu observo alguma mudança nos filhos. São poucos que eu vejo. Tem pais que chegam aqui na escola e dizem assim, poxa, eu vim para a reunião, mas eu preciso trabalhar. Né? Eu tenho que trabalhar, não sou vagabundo, como se quem viesse para a reunião, o pai que vem acompanhar a vida escolar do filho seja vagabundo. Né? Então a gente percebe que essa necessidade dos pais, né, pela busca, pela sobrevivência, pelo equilíbrio econômico, pelo trabalho, distancia essa família da escola. Né? Então é uma lógica do sistema, é o sistema que faz com que isso... Né? Então a cada ano que passa, o número de pais presentes nas reuniões que a escola consegue proporcionar é menor. Sobretudo porque é um público, né, que a gente sabe, a escola pública é sempre um perfil do aluno que tem uma carência socioeconômica maior. Então isso afasta a família da escola. Bem, eu não gosto de generalizar, de dizer assim que a família está ausente, porque eu tenho testemunho de colegas, de amigos meus, professores, de que falam de escolas onde os pais se fazem presentes. Infelizmente, em algumas escolas, inclusive no Ruth Rosita, essa presença não existe. Quando os pais são convocados, eles demoram a comparecer à escola, às vezes demonstram uma certa má vontade em relação ao atendimento, e a gente percebe de maneira bem clara de que a criança, na maior parte das vezes, não posso, como eu disse antes, generalizar, de que a criança não é acompanhada no seu estudo. Então esse acompanhamento da família me parece, não posso afirmar com segurança porque não tenho um trabalho nesse sentido, mas me parece que esse é o principal ingrediente da decadência do sistema de ensino-aprendizagem na escola pública. Eu acho que a família influencia em tudo. A família é a base do ser humano. Aí eu tenho aquele tipo de coisa assim, que as pessoas chegavam e diziam assim mesmo, esse aluno ele é violento porque ele quer. Não, não é isso. É porque uma pessoa pode ter um problema dentro de casa, os pais podem estar se separando, eles podem vivenciar muitas brigas, os pais podem bater muito neles. Eles não conseguem tomar os pais podem não ter tomado, pode ser, como é que se diz, um desequilíbrio na família e ele trazer essa revolta dele, de dentro da casa dele, para a escola. Por exemplo, os alunos problemáticos, você pode ver que a maioria tem problema dentro de casa, às vezes não tem o que comer, vem para a escola para comer. Aí eles ficam meio revoltados com isso, porque, tipo assim, é minha família, como é que isso está acontecendo? Então, quando a pessoa se junta numa torcida, muitas vezes foge de um problema em casa. A verdade é essa, que acaba se familiarizando, acaba considerando um amigo, um irmão, quem não tem em casa. A verdade é isso. Então tem toda uma situação de vulnerabilidade social mesmo, né? Então a família é desestruturada. Então isso acaba permitindo com que ele acabe, na verdade, encontrando refúgio em meios ilícitos, como o tráfico de drogas, né? Como o envolvimento com gangues, ou seja, toda uma situação de contradição social que acaba permitindo com que ele seja levado para a criminalidade, né? E ele reproduz isso na escola, na sala de aula, encontra jovens que estão na mesma situação que a dele e ele acaba, na verdade, cooptando esse jovem a fazer parte desse mundo do crime. Então você percebe que é um problema que acaba gerando, na verdade, um efeito dominó nas escolas, né? Então, se o Estado não corta essa relação, né? Se ele não quebra essa rede social que se reproduz, ele acaba tendo dificuldade de criar políticas mais efetivas de forma que acabe contribuindo para amenizar a situação, então impedir com que a criminalidade e a violência se manifeste na escola de forma mais efetiva.
tirou o uniforme. E teve que tirar o uniforme. Só que foi na hora da briga já que aconteceu, que o negócio de estar tirando o uniforme, até mesmo porque eu não marchei de uniforme. Quem sofreu mais com as consequências foi mais o pessoal de quem marchou com o uniforme. Nós repassamos para a tropa como nós vamos fazer o policiamento, como nós vamos seguir. E no nosso caso aqui, nós vamos seguir com as escolas que têm mais índice de dar ocorrência, né, de dar algum problema. As escolas mais tradicionais, né, elas tendem a dar mais problema, mais confusão de violência, de briga, até mesmo pela rivalidade. Então é elas que a gente vai seguindo. Tem o pensamento de evitar o conflito, que muitas vezes é inevitável, que nem a polícia consegue evitar. Até pelo o tamanho do evento, né? O policiamento às vezes nem é suficiente. Então o que acontece? Como essa rivalidade está tão grande, o pessoal chegaram lá, a polícia já pegou, recolheu todo mundo, já levou todo mundo já. A verdade que aconteceu foi isso. Entendeu? Mas tem sim o pensamento de evitar, com certeza tem. Inclusive, membros das torcidas, muitas vezes trabalham no evento, como organizador, muitas vezes é um representante de torcida que está com uma camisa representando ali o Estado e está em contato com o comando da polícia. Tu tá entendendo? Justamente tentando fazer essa tramitação para que evite confusão. Olha, nós estamos aqui, nós queremos ir para ali, tem uma escolta. Eu já presenciei da questão da polícia chegar com violência abordando um aluno, entendeu? Encosta na parede que eu vou te revistar. O cara perguntou, por que tu vai me revistar? Ele falou, não te interessa, fica na tua que eu vou te revistar. Entendeu? Ocorre isso diariamente. O contato com o aluno, ele requer um preparo melhor, uma atenção maior, né, para essas pessoas. Então é necessário sim fazer capacitações constantes para nossos policiais militares poderem trabalhar de forma mais ostensiva, de forma mais próxima da comunidade escolar. A CIPOI tem intensificado, na verdade identificou essa situação e intensificou o policiamento. Hoje, nessa área aqui do Marco, temos já duas guarnições motorizadas, temos uma guarnição sobre motos também e policiamento a pé nas escolas na Almirante Barroso. Temos no Rosa Franco, temos no Pedroso, temos no Cordeiro de Farias. Tem alunos, ou até mesmo jovens daqui da escola, que eles andam em grupinhos, isso e aquilo na rua, aí a polícia acaba marginalizando aqueles jovens, entende? Eles acabam colocando na cabeça que alguns jovens que andam nesses grupos, eles roubam, isso e aquilo, mas tem um fundo de verdade nessa história, porque muitos jovens, tanto dentro da escola quanto fora, eles assaltam, isso e aquilo, e a polícia, ela vai em cima, mas ela vai em cima de um modo muito violento. E eu acho que é esse o lado negativo dela, que ela tenta chegar neles de um modo muito violento. O adolescente, ele tem uma legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. De acordo com o ECA, a punição máxima que o adolescente pode receber é internação por 3 anos, não pode exceder 3 anos. Não importa a gravidade do delito, ou melhor, do ato infracional, porque adolescente não comete delito, adolescente comete ato infracional. Se um adolescente matar 20 pessoas na rua, ele pode receber como punição máxima 3 anos de internação. Em função da intensificação de alguns incidentes relacionados à violência, né, fora dos muros da escola, e que terminam atingindo a escola, a polícia tem sido mais repressiva. A gente não tem percebido um projeto efetivo da polícia de vir aqui e dar algumas orientações para os estudantes, como proceder numa situação como essa, né? Porque muitos dos nossos estudantes entram em pânico numa situação como essa, muitos dos nossos estudantes correm para cima da violência, como se isso fosse resolver o problema, como se isso fosse uma forma de proteger o colégio. Então é uma visão distorcida e eu acho que quem poderia contribuir, quem simbolicamente está muito mais associado à questão do combate à violência, né, é a polícia. Então se a polícia fizesse um trabalho de palestras, de orientação a esses jovens, não resolveria o problema isoladamente, mas contribuiria, né, em parceria com a escola, com os professores e com a família, para que as coisas pudessem ter resultados menos morosos, mais céleres.
Rodeado de amigos e da família, Felipe se recupera da facada nas costas. O rapaz foi agredido após denunciar o roubo de um cartão de memória de um celular. Aos 18 anos, ele cursa o 3º ano nesta escola no bairro da Marambaia. Ele foi esfaqueado durante o intervalo no pátio do colégio. O acusado, um adolescente de 14 anos, fugiu pulando o muro da escola. A imprensa vem, né, como urubu na carniça, ela quer notícia, ela quer sensacionalismo, ela quer formar uma opinião pública e eles conseguem fazer isso. Né? Aí passa a imagem de que a escola TA é uma escola violenta. Foi um ato isolado aquilo. Né? Um aluno, o que foi esfaqueado, né, por ser alto, forte e tudo mais, ele conseguia amedrontar os mais fracos. Né? E aconteceu de um desses mais fracos respondeu para ele, né? Da forma que ele tinha condições. Bom, em relação à mídia, a gente pode observar que essa relação de mídia com o que acontece é sempre querer vender a notícia. O que acontece, onde aconteceu. Bom, ao meu ponto de vista, isso foi uma coisa negativa para a escola, porque a princípio a notícia era o que interessava. Então nós vimos os repórteres falando, o menino veio, esfaqueou o outro, aconteceu isso e aquilo, mas por que aconteceu? E quando eles terminavam de falar o motivo, era uma coisa tão absurda que acho que não valia a pena ter escancarado tanto essa questão, porque acabou prejudicando a escola. Realmente acontece isso, a mídia ela quer vender, né, essa notícia porque sabe que vende realmente. Muitas vezes quando a gente faz uma festa aqui na escola, faz um projeto, como tem vários projetos aqui, xadrez, tem cinema, tem banda de fanfarra, não é isso? Se você fizer um projeto desse e chamar a mídia para vir, é mais difícil eles virem para cobrir um evento desse, porque não vende tanto, né? Mas no caso desse de violência, depois de 20 minutos que aconteceu, a mídia está na porta, né? E muitas vezes, às vezes, como eles passam para a televisão, eles querem colocar a culpa na escola, como eu te falei. Como é que um aluno entra na escola armado? Mas a escola está de braços atados para isso, não tem como fazer. A gente não pode prever que um aluno vem com uma faca dentro de uma mochila. A gente não pode revistar um aluno, tá entendendo? Então tudo isso às vezes fica complicado, combater essa violência. Com o confronto de estudantes de duas escolas dentro de um coletivo, não é a primeira vez, isso foi a noite de ontem. Usuários ficaram apavorados, não é para menos? Essa rivalidade aí é cada vez mais violenta. Só vi aquele barulho para lá, e os passageiros gritando para me arrancar com o carro. Eu não estava sabendo de nada, depois que vai falar que era briga de estudantes. Os estudantes da escola Pedro Amazonas Pedroso e outros jovens revidaram o ataque dos alunos do colégio Souza Franco. A gente vinha no ônibus, aí o menino tava com a camisa do Pedroso. Aí os meninos do Souza Franco não gostam mais do Pedroso. A gente pegando, a gente vinha, quando eles viram que a camisa era do Pedroso, começaram a tirar a pedra em cima. Teve um projeto fantástico na escola. Eu chamei uma emissora de televisão para fazer uma reportagem. E eles queriam relembrar de um problema grave que houve aqui e que nós não queremos mais falar sobre esse assunto. Como nós não permitimos, eles vieram, mas não foi para o ar. Por que não foi para o ar? Porque um projeto foi bonito, foi bacana e isso não interessa para a mídia. Então a mídia tem que saber, tem também que se preocupar com coisas como, por exemplo, a depredação do patrimônio público, que para a mídia pode não ser impactante, mas porque isso vai fazer com que o aluno tenha um comportamento ruim. Porque eu vejo neles, eu que fico na sala de aula com eles. Você está me perguntando se as escolas procuram? Não. Você está vendo como é que é a parte de orientação. Normalmente quem nos procura são grupos de alunos que têm trabalhos a apresentar. Recebe proposta quase todo o estado, várias cidades, todos nós aqui recebemos, mas partindo de grupos de alunos que têm trabalhos a apresentar. Não faça parte assim de uma visão da direção da escola. E nós estamos sempre à disposição aqui, entendeu? Para orientar os jovens, né? Para evitar que eles se envolvam com a violência e com o tráfico diretamente. Quando se fala, o aluno foi baleado dentro da sala de aula, foi esfaqueado, foi morto, isso gera mais notícia, né? Isso aí é assunto para 3 dias, 4 dias. Mas quando a própria escola, a própria polícia militar desenvolve um trabalho de caráter preventivo, a gente não vê na mídia essa continuidade, né, de divulgar isso. A violência isolada nas escolas, ela tem uma característica assim muito profunda, né? Ela começa em casa.
O problema que eles levam para a escola é um problema já que inicia-se em casa com, primeiro, com uma péssima alimentação, desequilíbrio emocional de pais e mães, dos pais no geral, são terríveis. E a vida social que eles levam, a influência do tráfico nas proximidades das escolas, tentando cooptar crianças para o mundo do tráfico. Então isso aí se torna um gerador de violência, que é o que nós temos que enfrentar nas escolas. Então, para nós que divulgamos e denunciamos violência, logicamente que denunciamos também os menores infratores, que tem vários nomezinhos socialmente bonitos, como em conflito com a lei. Isso é muito bacana, né? Porque pressupõe-se que a criança não tenha juízo, ou o adolescente não tenha juízo suficiente para discernir o certo e o errado. A mídia só quer mostrar o lado ruim porque dá audiência, entendeu? Mas trabalhar em cima do problema ninguém quer. Porque em todas as escolas, por trás de tudo isso tem política. É impossível falar que numa dessa não existe política, porque tem. Aí tu quer ver a política quando aparece? Quando é tempo de eleição. Deixa eu te explicar assim no universo para você entender bem. Se eu denuncio político de todos os níveis, se eu denuncio traficantes em todos os níveis, denuncio assaltantes de bancos, todas a corja da linha hierárquica do crime, se receber uma represália de alunos, o ideal é tirar o cinto e dar uma lambada neles, sabe, ir na casa deles esculhambar o pai e a mãe. Eu não tenho medo eu não me preocupo com esse tipo de, não sei, tanto é que eu tenho vários Facebooks e todos são lotados de adolescentes que concordam que tem que haver repressão em cima desses menores que largam a vida escolar para assumir o tráfico de entorpecentes, para se envolverem com assaltos. Então, eu faço a minha parte, estou tentando apagar o incêndio. Só não tenho muita água, mas o que eu posso fazer, eu contribuo bastante. A mídia, ela trata o assunto superficialmente. Ela está mais interessada em se promover, em vender jornal, em faturar. Ela não está preocupada em fazer uma abordagem séria. Algumas pessoas podem achar negativa, porque vai marginalizar a escola, isso e aquilo, mas não, eu acho que tipo assim, a gente não pode simplesmente vendar os olhos das pessoas. A violência existe, a violência é uma coisa cultural. Por exemplo, a cultura do ser humano vem de muito antes. O mundo é violento, tudo é violência. A maioria das coisas é violência. Tu não pode simplesmente vendar os olhos de uma pessoa porque eles acham que aquilo é certo para fazer. Eu acho que a imprensa vem mais para abrir os olhos e, como essa verdade é muito impactante, ela acaba afetando de um modo muito diferente do que eles queriam. Acabam, eu não vou colocar meu filho naquela escola porque ela é violenta, mas é a verdade. Mas, tipo assim, não é só tirar os filhos da escola, e sim tentar mudar. Imagino que a saída existe. Eu não tenho a fórmula para essa saída. A saída deve ser o objeto de um debate amplo, mas um debate sério, no sentido de que a questão seja assumida, seja reconhecida, de que se crie realmente uma linha para ser seguida, que essa linha deve ser colocada para que os professores assumam também, quer dizer, não só os professores, mas todos os setores da escola, principalmente um pacto com a família,
Não se pode assambarcar todas as famílias, evidentemente, mas pelo menos uma parte substancial dessa família, ela deve, ou ela pode, né, ter uma postura de apoio e de participação nesse processo. A partir daí nós podemos aliviar ao nível do tolerável a questão da violência. Então eu diria que, na verdade, o maior culpado dessa situação acaba sendo o Estado, de maneira geral. Por quê? Porque ele poderia criar políticas públicas, tanto na periferia quanto nas escolas, né? Formas de cooptar esses atores sociais que estão envolvidos com a criminalidade, com a violência, para poder, na verdade, quebrar essa rede social que se cria e, a partir daí, passar a ter um resultado positivo. Então, quando você não tem essas políticas públicas, quando você não cria mecanismos que possam, na verdade, contribuir para amenizar a situação, ou para cooptar esses jovens e retirá-los dessa situação de instabilidade, né, de vulnerabilidade social, você acaba permitindo com que ele cada vez mais se insira no clima de criminalidade e de violência urbana. Então, na verdade, o ator principal desse processo, né, eu diria que aquele que pode, na verdade, contribuir para amenizar a situação é o próprio Estado, né, com projetos sociais, com políticas públicas que alcancem tanto a periferia, os bairros periféricos, quanto as próprias escolas. A gente sabe que isso é um problema muito complexo, né? Que não é eu que vou resolver, na verdade, entendeu? Não é eu que vou conseguir resolver, nem eu que vou ser o chave disso, na verdade não é isso. Então isso isso vai ter que ser um trabalho dedicado, se quiser resolver assim, tentar resolver no curto prazo, tem que ter um trabalho dedicado, a gente precisa muito do Estado, principalmente do Estado, né? Que o Estado ele é ausente nisso. As próprias escolas são ausentes nisso. Por quê? As escolas não têm projetos sociais, não tem. As diretoras só querem saber o que? De confusão, expulsa ele. Ela ganha o que com isso? Expulsa ele da escola, mas ele continua na torcida, continua lá na frente. Se ele quiser fazer até uma represália com ela, ele faz. A única solução que poderia gerar grandes dividendos a longo prazo, médio prazo, seria um investimento maciço em educação. Porque eu acho que o Estado, no caso brasileiro, ele tem que ficar responsável pela formação dos jovens, porque as famílias não têm condições. As famílias são totalmente desestruturadas, tanto economicamente como moralmente. Elas não têm condições de dar uma boa formação familiar. Então, eu acredito que se houvesse um investimento muito pesado em escolas de tempo integral, com o aluno entrando 8 da manhã, saindo 8 da noite, com alimentação, esporte, lazer, cultura, informática, língua estrangeira, esportes como judô, natação, professores bem remunerados, a médio prazo, a realidade brasileira ia se alterar de forma muito grande. Olha, a solução que eu vejo, primeiro, tem muito a ver com vontade política. O que ocorre? Temos um efetivo policial deficitário. O Estado precisa contratar novos policiais. Você fala, mas esse é o lado ostensivo, precisa. Primeiro, nessa reunião não pode ser decidido, tem que haver uma reunião entre o secretário de Segurança Pública, o secretário estadual e municipal de Educação, junto com todos os diretores de escolas e outros secretários de outras cidades de grandes, como Castanhal, Santarém, Paragominas. Bom, em resumo, na maioria das escolas das regionais teria que haver esse discurso. O que me enche o saco é quando você passa para a parte burocrática, a parte política, de interesse político, me vem aquela configuração petista de que tudo era resolvido em plenário. Ninguém tem mais tempo para esse bate-boca desnecessário. O que tem que haver é chamar o governador às falas mesmo. Sente aqui, governador, sente aqui, secretário de Segurança Pública, sente aqui, coronel, comandante-geral da Polícia Militar, secretário de Segurança Pública, e aqui está o secretário de Segurança, secretário de Educação do Estado e secretário da Rede Municipal. O que vamos fazer com a escola? Quanto precisamos? Onde vamos buscar esse recurso? E discutir isso e partir para a prática. Garantir a segurança dos garotos que querem estudar, dos jovens que querem ir estudar e ser alguém na vida. Se ficarmos com esse discurso, com essa retórica de que isso é um problema, que temos que primeiro consertar a base, eles não consertam.
me criticam de eu fazer, isso aqui faz apologia ao crime, ele é muito ríspido com as decisões. Tem que ser ríspido, porque eu estou sendo ríspido há quantos anos? 15 anos pelo menos aqui, que até hoje eles não resolveram nada. Crianças que nasceram quando eu comecei a ser ríspido aqui no estado do Pará, há 15 anos atrás, as crianças já estão na rua, a maioria é delinquente, e ninguém resolveu nada. Então esse blá 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 de que o problema social vai ser resolvido, tem que ser com vontade e escolher as pessoas certas para tomar essas decisões. O que a gente espera é que esse caminho de encontros e desencontros, né, do esporte, da torcida, da violência, da escola, possa possibilitar, quem sabe num tempo não tão distante, uma reaproximação. Mas não entender mesmo, eu queria que acabar com tudo isso. Tipo, sei lá, um jeito de reunir todo mundo, todos os colégios para acabar com isso. Foi só a torcida pela torcida, sem confusão. Sem confusão, fosse só uma torcida mesmo, com um monte. Ia acabar com esse negócio de rivalidade pra mim. Tipo, eu tô aqui por causa disso, entendeu? Quero acabar assim. Não sei os outros meninos, se é empolgação mesmo, mas eu queria que acabasse. The
face what you softly spoken and despair.